Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre essa animação invencível do Robert Kirkman, nova produção original da Amazon, e deixar aqui as minhas impressões, fazer uma review completa de tudo que eu achei. E logo de cara quero dizer que eu fiquei bem surpreso com a série, acho que todo mundo que não conhecia a história dos quadrinhos também ficou. E eu vou destacar aqui todos os pontos que me chamaram a atenção, mas claro, também quero saber a sua opinião, se você curtiu ou não, deixa aí nos comentários. Mas antes de eu começar essa review aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no Conversa de Nerd se você ainda não for inscrito. Se você curte conteúdo de filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros, eu tenho certeza que você vai curtir esse canal aqui, hein? Se ainda não tem certeza se vai se inscrever ou não, fica até o final desse vídeo e também confere os outros conteúdos, mas eu te garanto que se você curte esse assunto, você vai curtir o Conversa de Nerd. E também já peço que você deixe o seu like, porque galera, isso ajuda e muito. O seu like é o que fortalece e o que faz o YouTube divulgar o nosso canal para outras pessoas que ainda não conhecem, beleza? Então já deixa a curtida aí, porque vai ajudar pra caramba. Sem mais delongas, bora então conversar sobre a primeira temporada de Invencível. A série é baseada nas histórias em quadrinhos do Robert Kirkman, o criador do The Walking Dead também, e ela é muito interessante. Porém, eu não estou lendo os quadrinhos porque eu não quero pegar spoilers da série. Como eu disse, eu fiquei surpreso e comecei a conhecer mais da história assistindo a série. Então eu não quero ler os quadrinhos, porque realmente eu quero continuar sendo surpreendido. Eu não quero saber o que vai acontecer nos quadrinhos, eu quero saber o que vai acontecer na série. Mas também nesse processo eu vi muitas imagens dos quadrinhos que foram extremamente fiéis na série. Então, para não pegar spoiler, eu optei em não ler essas histórias em quadrinhos para continuar aí sendo pego de surpresa. E só vale destacar que o sucesso da série foi tão grande que eles já confirmaram segunda e terceira temporada, galera. Pois é, e quem curtiu então, que é o meu caso, a gente já pode ficar feliz. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu curti muito a animação, tá muito bela. Os personagens têm traços muito parecidos dos personagens dos quadrinhos e eles também têm momentos em 3D muito bacanas, né? Quando tem os prédios, as explosões, os mísseis, aviões. Então realmente tá uma animação de muita qualidade e chama atenção. E também achei muito legal que tem um elenco de peso fazendo as vozes dos personagens. E muitos deles são do The Walking Dead. O próprio protagonista, que dubla aí o Mark Grayson, o Invencível, é o Steven Yeun, que fez o Glenn lá em The Walking Dead, e vários outros. Mas não só o pessoal de The Walking Dead, né, que não é nada surpreendente, porque é do Robert Kirkman também, que escreveu e produziu, mas como a voz do próprio Omni-Man, que é do grande J.K. Simmons, e temos até o grande Mark Hamill fazendo ali o papel do Art, o estilista, né. E um dos pontos altos da série é a sanguinolência inesperada. É claro que depois do primeiro episódio a gente já entendeu como que essa animação ia seguir, mas no primeiro episódio, ainda sem conhecer a história dos quadrinhos, como eu disse lá no começo, você tá assistindo achando que é mais uma história de super-herói num universo paralelo, sem ser Marvel e DC, que vai contar ali a história de um adolescente. Inclusive o Mark Grayson parece bastante com o Homem-Aranha, se você for ver, né? O adolescente que tem problemas da adolescência, tem que lidar com poderes ao mesmo tempo e tentar ali equilibrar a vida de super-herói com a vida de um adolescente comum. E no primeiro episódio você é levado intencionalmente a acreditar nisso, só que aí no final o Omni-Man simplesmente arregaça todo mundo dos Guardiões do Globo e aí você fica... caramba! E aí a gente já faz aquela associação inevitável a The Boys, né? E eu acho muito bacana os dois lados de ter superpoderes, de serem superpoderosos, que a série explora. Porque ao mesmo tempo que a gente tem ali pessoas querendo fazer o bem, que é o caso do Mark, esse herói em desenvolvimento, a gente tem pessoas superpoderosas que podem fazer altas atrocidades, que é o caso do próprio Omni-Man. E um caso que me chamou bastante atenção foi o personagem do Rex Splode, né, que até depois acaba fazendo parte da segunda formação dos Guardiões do Globo. Eu não curti muito, porque eu acho que ele é um tremendo irresponsável, embora ali no final a gente viu que ele tá aprendendo a trabalhar mais em equipe e tá mudando o seu jeito. Mas ele é um exemplo, de ele fala isso, ele deixa isso muito claro na fala dele, de que ele se sente melhor que os outros e que ele pode fazer o que ele quer, a hora que ele quiser, porque ele tem superpoderes e ele faz parte de uma super equipe. Inclusive no próprio linguajar, e aí de vários personagens, a gente vê como é mais realista também. Na medida do possível, porque a gente tá falando de pessoas com superpoderes. Mas a gente vê que os personagens ali têm os seus momentos que eles perdem a cabeça, que eles xingam, que eles ficam bravos. Não é diferente com o Mark. A história trabalha isso muito bem. E outra coisa que me chamou a atenção foi a paródia, entre aspas, a cópia de alguns heróis clássicos que a gente tem, mas ao mesmo tempo alguns personagens originais bem criativos. No caso das cópias a gente tem os próprios Guardiões do Globo, que são ali
uma alusão à Liga da Justiça. Vários membros parecem ali com Mulher Maravilha, Flash, Superman. O próprio Mark mesmo, como eu disse, lembra muito o Homem-Aranha por conta aí da sua vida social de adolescente, mas eu acho que eles são criativos ao trazer alguns personagens um pouco diferentes do tradicional. E embora alguns personagens não sejam totalmente inéditos na sua composição, eu acho interessantes porque eles são de certa forma criativos ao adicionarem certos elementos, que é o caso da menina monstro. Se você for ver, ela pode até ser uma alusão ao Hulk, mas ela tem esse elemento de ficar mais nova toda vez que ela usa os seus poderes, e isso é bem interessante, porque pode complicar. Ela precisa se transformar para ser uma super-heroína, para salvar pessoas em perigo e para enfrentar supervilões, mas ao mesmo tempo ela está se prejudicando. Então cria um dilema interessante, assim como a gente tem também o dilema do robô, que na minha opinião tem um arco muito interessante e eu quero ver mais dele agora que ele se transformou no Rudy. Só não gostei dele ter pegado a aparência lá do Rexplode, embora seja compreensível, ele explica, mas eu achei que ele devia ter feito um corpo original, ia ser mais legal. Porém, todo esse conceito dele querer se tornar humano para poder ficar com a menina monstro, eu achei bem interessante, chega até a ser comovente. Porém, ele não desiste totalmente das suas habilidades, né? E é isso que eu acho muito interessante quando ele tem ali uma espécie de armadura e também quando ele controla outras armaduras que estão ali conectadas com a sua mente. Eu achei muito da hora. E um dos personagens mais interessantes de Invencível pra mim é o Cecil, que faz ali um tipo de Nick Fury, que está sempre por cima de todos ali no comando da sua organização, cheio de segredos, cheio de tecnologia, mas que ele está sempre aparecendo quando precisa. Inclusive, ele é um dos primeiros que começa a desconfiar que o Nolan tá aprontando alguma por trás dessa aparência de super-herói bonzinho. E ele não só manda ali os seus guardas, mas ele também se coloca em perigo quando a gente vê ali ele peitando o Omni-Man. Tem até aquela parte da gravata que ele perde, né, por um triz, o Nolan não mata ele. Então você vê que o cara ali, ele realmente se torna um tipo de herói também. E no finalzinho a gente já viu que ele tem vários planos de contenção ali, vai ser interessante ver mais coisas dele nas próximas temporadas. Eu também achei muito legal essa história dos Vultramitas, na verdade, serem um império conquistador, né? Que é totalmente o oposto do que o Nolan tinha contado no começo pro Mark. E a gente também acaba sendo enganado no primeiro momento. Não só quem assistiu a série, mas também quem lê os quadrinhos também no primeiro momento gosta do Omni-Man, depois não entende porque ele tá fazendo aquilo, e depois tem finalmente, né, uma explicação. E também vale mencionar que é legal que o Mark não se conforma com isso, embora ele seja um meio Vultramita, ele não quer explorar os seres humanos, ele não se considera superior e nem acha que a vida deles é patética, assim como o Omni-Man fala. Porque ele aqui representa o verdadeiro super-herói que realmente quer fazer o bem com os poderes que tem. E eu não sei vocês, galera, mas eu não curti muito o relacionamento da Amber com o Mark. Eu prefiro ele ficando com a Eve, e eu achei que isso ia rolar no final dessa temporada, porque ele já tinha terminado com a Amber, e você vê que rola ali uma química, rola um sentimento entre ele e a Eve, mas a Amber voltou pra ele, vamos ver o caminho que a série vai seguir. Nada contra ela em si, eu acho ela inclusive uma personagem interessante, ela tem essa questão de ajudar as pessoas que precisam, mas sei lá, eu não vejo muita química entre ela e o Mark, e também eu acho que ela foi bem sem graça ao expulsá-lo da vida dela quando descobriu que ele era um super-herói, né? Só por ele não ter contado, ao invés de ter sido compreensível. E a nova formação dos Guardiões do Globo também agora tá interessante, porque o Black Samson, né, inclusive dublado por um dos atores de The Walking Dead, ele consegue ali ensinar uma lição pra galera, inclusive pro Rexplode, que é um dos mais cabeça-quentes e mais teimosos e mais sem noção, e eles realmente estão formando um time, então eu acho que a gente vai ver bastante coisa deles nessa segunda temporada, e eles vão com certeza crescer e evoluir, e agora eles vão se unir ao Mark com certeza, porque a ameaça Vultramita está chegando. E foi isso que eu achei da primeira temporada de Invencível, mas eu quero saber a sua opinião. Você também curtiu? Curtiu esses pontos aqui que eu falei? Tem alguma coisa que eu não mencionei e você achou muito da hora? Escreve aí nos comentários que pode ter certeza que eu vou responder pra gente continuar conversando, beleza? E lembro mais uma vez, se você ainda não é inscrito no Conversa de Nerd, se inscreve, nos ajuda aí, a sua inscrição é o que nos motiva a continuar trabalhando aqui e produzindo conteúdo. E também não vai embora sem deixar o seu like pra também dar uma força, beleza? Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.